Existe um conjunto, autores americanos, dois deles chamados Bartels e Achen, que publicaram em 2016 uma obra capital chamada Democracy for Realists, em que eles discutem aquilo que se chama de Folk Theory of Democracy. Essa teoria, que a gente pode traduzir em português livremente como lendas da democracia, ou mitos, como alguns preferem dizer, apontam estudos empíricos que nos chamam a atenção para o seguinte. Primeiro, pessoas com maior repertório não necessariamente votam sem viés ideológico. Isso são achados, tá? Que eles apresentam no livro. Pelo contrário, às vezes uma pessoa com mais repertório político, sociológico, filosófico, tendem muitas vezes a ter um viés muito mais radical. Portanto, você não está impermeável a posições que, digamos assim, vão contra a realidade dos fatos, sem entrar no mérito se existem fatos ou não vamos ter delírios pós-modernos aqui, mas, assim, pessoas que têm maior repertório não necessariamente fazem votos que sejam dissociados de um certo tribalismo ideológico, ao contrário do que muita gente pensa. Por outro lado, a ideia de que pessoas discutem política para chegar a um consenso e produzir uma consciência crítica é um fetiche. Normalmente, quando você discute política a sério, você o faz porque você quer aniquilar a opinião do outro. E você quer que o outro entenda que você está certo. Então, o vínculo entre elevação de repertório e maior abertura e intolerância talvez seja um dos maiores fetiches, inclusive, da universidade, que não é um espaço de debate público aberto, pelo contrário, é um espaço de debate de não debate. Isso é outra coisa que a gente sabe, não é só no Brasil, né? E é um espaço bastante rasgado por toda forma de truculência, seja no nível de professores, seja no nível de alunos, do ponto de vista ideológico. Uma outra coisa é que seres humanos normais, comuns, que dedicam a vida a coisas como amar, enterrar parentes, fazer inventário, divorciar, bater o carro, renovar a apólice de seguro, pagar boletos, certo? Essas pessoas normalmente não têm tempo para se dedicar à política. Elas formam um grande número de eleitores, e esse grande número de eleitores normalmente opera por contaminação. Não tem grandes vínculos em termos de opinião. São esses que formam grande parte da população que fica migrando de um candidato para outro, esperando novidades para tomar a sua decisão, e não são pessoas que, de fato, pesquisam. Esse é um dos outros grandes mitos sobre política, que as pessoas pesquisam e formam consciência política. Talvez esse seja um dos mitos mais poderosos, porque faz com que a sua autoestima intelectual suba. Mas, a verdade, a maior parte das pessoas não pesquisa coisa nenhuma. Mas não é porque ela não tem a capacidade, ela simplesmente não tem o tempo para fazer isso, né? O resultado é que a maior parte da população vota, principalmente quando você fala em legislativo, de uma forma um pouco randômica. Você tem outro detalhe muito interessante nessas análises de comportamento que mostra que quanto mais uma pessoa se envolve com política, na verdade, mais intolerante ela fica. Quanto mais ela está aguerrida a alguma determinada posição, mais ela fica fechada a qualquer outra posição, ao contrário do que se imaginaria. Mesmo entre jornalistas, professores universitários, intelectuais em geral, o fenômeno acontece do mesmo jeito. Nada disso garante que você vai se tornar mais tolerante. Então, elementos como esses são fundamentais para a gente poder pensar um pouco o que significa guerras culturais, mal-estar na democracia, a crises de identidades e a obsessão por identidades. Analisar essa obsessão, me parece, no trabalho do Mark Lilla, é um exemplo de você fazer um trabalho, uma análise de política um pouco mais cética. Não é à toa que ele teve tanto problema e apanhou tanto de alguns colegas por conta desse trabalho, porque, normalmente, quando você age de uma forma um pouco cética com relação a ideais, isso pode parecer que você está indo contra eles, mas não é isso. Você está querendo, na verdade, que você se distancie um pouco do ideal e construa uma realidade.